já sentimos aqui a presença de Deus no momento que nós começamos esse culto, para cumprir o que Jesus disse, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no nosso meio. Realmente Ele está aqui. Nós estamos aqui com o privilégio e também com uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus a esse rebanho, de servir a mesa. Eu tenho certeza que tem pessoas que já entraram aqui e vieram aqui para se alimentar da palavra de Deus e também para saciar a sua sede, porque a palavra de Deus ela é pão e ela é água que sacia a sede. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, nós estamos aqui com uma responsabilidade que pesa sobre nós. Na verdade, nós damos testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sou uma testemunha que Jesus, Ele é bom, Ele salva, Ele liberta, Ele purifica, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele nos prepara para o arrebatamento da igreja. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, já tendo em vista que é um culto de missão, e antes de eu ficar sabendo que era um culto de missão, Deus já tinha colocado no meu coração essa palavra. Aqui nós vemos no capítulo 10 de Atos um homem sendo alcançado pela graça de Deus, pela salvação de Deus. E diz assim a palavra de Deus, capítulo 10, versículo 1 e até o versículo 6. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: quem é? Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas esmolas, ou seja, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando sobre um homem, uma autoridade, falando sobre um militar, porque um centurião, ele é comandante de 100 soldados. Ele comanda uma guarnição de 100 soldados. Ele está ali para prestar um serviço para o governo. E nós vemos que este homem, ele era um homem que realmente dava testemunho de que era um homem salvo. Se nós olharmos aqui para a ótica do mundo, esse homem era perfeito. Não tinha nada mais que acrescentar na vida desse homem. Ele era, ali como eu disse, um militar, né? Cuidava ali de uma tropa, o palavreado militar, de uma tropa, são soldados, e morava na cidade de Cesareia.
E Cornélio ele vivia ali como um homem que dava testemunho. Por quê? Nós vemos que, se fôssemos colocar ele como um judeu, ele poderia ser um prosélito dos judeus, ou um discípulo judaico. Uma das coisas que ele enquadrava realmente é que ele tinha características de um prosélito judaico, mas ele não era, porque ele era gentil, e os gentios não eram aceitos pelos judeus, portanto ele não poderia oferecer sacrifício no templo. Ele estava impedido, primeira coisa, de oferecer as suas orações, o seu sacrifício no templo, porque os judeus não se comunicavam com os gentios. Isso daí é uma barreira muito grande que as religiões promovem na vida, principalmente do cristianismo, e cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, e cada um tem um questionamento. Um diz que a minha igreja é a igreja certa, outro diz que a igreja do outro está errada, que falta alguma coisa. São confusões na cabeça de homens. Nós vemos que Cornélio, no versículo 2 que nós vemos, esse homem, ele era um homem piedoso. O que é um homem piedoso? É um homem que se compadece do seu semelhante. A pessoa que é piedosa, ele é misericordioso também. E o cristão verdadeiro, ele tem essas características de ser piedoso. Ele não pode faltar. Se ele não for piedoso, ele é o quê? Ele é ímpio. E o ímpio é pecador. Então, se o cristão não for piedoso, ele é ímpio, porque não tem um meio termo. Cornélio tinha a característica perfeita do cristão. A primeira qualidade dele, ele era um homem piedoso. Ele se compadecia das pessoas, dos seus semelhantes. E a segunda coisa que nós vemos, ele era temente a Deus. Temente a Deus. O temor do Senhor é que nos livra do mal, não é isso? Então, se nós formos olhar ele por esta ótica, esse homem, nós começamos a enquadrar ele como um crente verdadeiro, um crente salvo. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso é escrito em Provérbio. Ele era um homem sábio, um homem que realmente era, como diz o ditado, era de tirar o chapéu. E nós vemos que ele era temente a Deus, não somente a sua pessoa, mas a Bíblia diz que com toda a sua casa. Então era o tipo de um obreiro, porque uma das coisas que o obreiro tem que ter é saber governar bem a sua casa. Porque Paulo disse lá em Timóteo, se ele não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então ele tinha característica de quê? De obreiro. São características do obreiro. Primeiro, tem que ter a sua casa em ordem. E ter a casa em ordem não quer dizer ser um carrasco dentro da sua família, ser um ditador. Não, não é isso. Ter a casa em ordem é saber conduzir o seu lar de forma democrática, mas tendo posição. Por quê? Porque o homem foi colocado na família como pessoa que governa a família. O homem não foi posto como pai de família para ser governado pela sua esposa nem pelos seus filhos. Não, ele não foi. Embora que ele não possa ser ditador a ponto de não ouvir ninguém da sua família. Ele tem que ter um coração aberto para ouvir também a sua família. Porque nenhum homem é sábio ou poderoso
precisamos de ninguém. E como governante da nossa casa, nós temos que ouvir também. Só que tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque Adão, a Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher sim foi enganada e caiu em transgressão. E Adão deveria ser um chefe de família, consciente da sua posição no lar, que ele deveria falar: minha mulher, você comeu, porém eu não quero e não vou comer. Eu tenho a minha posição, porque eu governo a minha casa e eu não sou governado. Então você comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, porém eu não vou fazer determinada coisa. Ele deveria ter posição, mas ele não teve. Ele se deixou se levar pela sua esposa e ele diz que ela deu e ele comeu. Veja que coisa simples está na Bíblia. Alguém pega e chega a outra pessoa e diz: olha, meu irmão, eu cometi pecado e tá aí, você também pode fazer. Você também pode transgredir, não tem problema, você pode fazer. Eu fiz, está tudo bem, porque o pecado aparentemente não causa tanta desgraça na vida da pessoa. O pecado até, ele parece até fácil e doce e legal, a princípio. Até tem uma música de um padre que diz que é como chupar lima, né? A princípio, a língua você chupa ela, a laranja lima, né? É gostoso, mas depois produz uma amargo na boca. Então o pecado aparentemente parece legal, parece bacana, mas o final dele será trágico. E o chefe de família Adão deveria ter muita inteligência para dizer não ao pecado. Deus disse não, é não. E eu creio que a mulher teve algum diálogo com ele. Mas a serpente disse que certamente eu não morreria e eu não morri, eu estou aqui aí, ó. Porque o diabo, a palavra dele também trabalha. Assim como a palavra do Senhor trabalha para apartar o homem do pecado, a palavra de Satanás trabalha para convencer o homem do pecado. É uma batalha. É dois lados do chão. E nós vemos que Cornélio, ele dava testemunho de homem temente a Deus com toda a sua casa. A Bíblia está testemunhando desse homem, que ele não era só, ele não pensava só nele, mas ele tinha toda a sua família servindo a Deus também, juntamente com ele. E nós vemos que ele, como diz, sendo piedoso, fazia muitas esmolas ao povo, tinha um coração bom. Veja as características desse homem, coisa linda. Tinha um coração bom. Um coração bom é um coração que não suporta o seu semelhante estar passando por necessidade sem estender a mão. Porque o mal não quer nem saber. A pessoa má, ele ainda acrescenta a palavra às pessoas que estão sofrendo. Ainda faz julgamento. Ele merece, ele está assim porque ele merece. Se ele fosse como eu, e ainda faz igual o publicano lá do pecador. Se ele fosse como eu, mas eu não sou como ele. Quer dizer, fica querendo julgar a pessoa por aquilo que ele é, o que acha. E nós vemos que a última coisa que ele tinha, que a Bíblia apresenta, é que ele de contínuo orava a Deus. Olha que coisa linda aqui, né? Esse crente, o pastor Denise ia ter na igreja. Um homem desse, uma mulher dessa, com essas qualidades, qualquer pastor queria. Já pensou? Campanha de oração pela madrugada. A Bíblia diz em contínuo. Aí alguém pode perguntar assim: mas como eu
ultimamente. Quando você está de joelho, você está orando a Deus, mas quando você está trabalhando, o seu pensamento está orando a Deus. Senhor, eu estou trabalhando, mas o meu pensamento é que fala com Deus. Eu já tive uma bênção em pensamento, porque o local que eu estava não era adequado para orar com voz. Nós estávamos em um grupo de policiais para poder fazer um sorteio quem ia permanecer no local de trabalho e quem não ia. Na época eu era um soldado que ganhava um salário de soldado, mas como eu estava trabalhando em uma repartição da Secretaria de Fazenda, eu ganhava outro salário, que era 2 salários, era salário de sargento da polícia. E se eu fosse naquele momento sorteado para sair daquele local de trabalho, eu ia perder um salário, que na época daria 2 salários mínimos e meio até 3 salários. Quer dizer, seria uma queda na minha vida financeira, e eu tinha recentemente aceitado Jesus Cristo como meu Salvador. E começou então o sorteio, estávamos aproximadamente uns 6 policiais. E colocou os nomes de todos eles ali. O último é o que iria ficar para permanecer no trabalho, porque os outros teriam que retornar, porque o governador tinha determinado que só era para ficar só 1 ou 2 policiais, porque nós trabalhávamos no setor de comunicação da Secretaria de Fazenda. Eu fui para Mundo Novo para trabalhar no Telex, aquele tempo que furava aquela fita e mandava informação, que era tempo do erro, como dizem. E eu fui para lá para fazer esse trabalho na Secretaria de Fazenda. E aí colocou, e eu ali, de repente, eu estou vendo aqui um nome, e falei, meu Deus, é o meu. Mas eu lembrei, existe uma ligação entre eu e Deus, e eu não preciso levantar a minha voz para me falar com Deus. Eu lembrei de Ana, a mãe de Samuel. Ana somente movia os lábios, e o sacerdote ali achou que ela estava embriagada, e ela disse, não, sacerdote, eu estou aqui colocando em Deus as minhas amarguras, as minhas decepções. Não tenha tua serva como um filho de Belial, um filho do diabo. Não tenha, porque eu estou aqui lançando diante de Deus as minhas súplicas. E eu lembrei, e aí em pensamento, olhando para aquela caixa onde estavam os nomes, e eu disse assim com Deus, no meu pensamento, Senhor, Tu sabes o quanto que eu necessito estar aqui, e eu preciso que o Senhor me deixe como último número, para que eu permaneça nesse serviço, porque eu preciso da Tua bênção nesse negócio, Senhor. Atende a minha oração e responde-me nesse momento. Foi a oração que eu fiz sem ninguém enxergar. E quando foram tirando, já todo mundo já sabe qual foi o nome que ficou por último. Foi o meu nome. Deus me ouviu naquele momento. E eu alcancei a bênção, fiquei 10 anos na Secretaria de Fazenda, ganhando salário de sargento, sendo soldado. 10 anos. Mas não para por aí. Eu estava vindo fazer o transporte dos funcionários do posto com a Kombi. De repente uma mulher deu com a mão para nós, e o carro oficial não pode parar para dar carona para gente que não é da secretaria. É proibido. Mas o homem de Deus era o quê? Piedoso, misericordioso, e é bom, né? Nós estamos falando aqui. E eu não aguentei aquela mulher desesperada. E eu parei o
E quando eu entrei, uma pessoa endemoniada dentro da enfermaria, quase acabando com tudo ali, derrubando tudo dentro da enfermaria. E eu, fardado, como que eu iria ali expulsar demônios? O policial ia ser manchete do jornal até da Globo. Policial fardado do estado de Mato Grosso do Sul expulsa demônio no hospital. Que manchete linda! Falei, Jesus, é pela tua misericórdia. Aí olhei para ele assim, e estava se acabando o chão. Olhei e no espírito, olha como que ora continuamente, no espírito, eu disse: Senhor, repreende esse demônio dessa pessoa agora, no espírito. Quando eu acabei de falar, o camarada já quietou lá. Aí depois as enfermeiras vieram e deram uma injeção daquela sossega-leão dele lá, mas ele já estava quietinho, que elas puderam chegar e dar a injeção e levar ele para o quarto. E eu saí adorando a Deus. Falei, ninguém viu, mas eu repreendi esse espírito maligno agora pelo poder da oração, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, só eu sei por que ele deixou de fazer aquela coisa que ele estava fazendo. Nós vemos que Cornélio era um homem dessa natureza. Cornélio orava continuamente. Ele é um cristão perfeito. Para nós, na ótica humana, é o homem perfeito, é o servo de Deus sem problema nenhum. Por isso que é preocupante quando a gente observa pessoas que não são evangélicos, que têm lá uma religião e que têm uma vida até melhor do que muitos crentes, e diz: não, eu estou bem na minha religião. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não, mas eu estou bem na minha religião. Você está bem, mas você tem as características de Cornélio. Muitas das vezes a pessoa fala: eu não tenho, mas eu tenho a minha religião. Será que resolve o problema inteiro da religião? Cornélio aqui não seria a pessoa ideal para ser uma pessoa religiosa. Seria a pessoa ideal. Seria um símbolo de um religioso. Do melhor, não é do melhor. No entanto, a vida desse homem moveu os céus. Porque nada que nós praticamos aqui na terra fica aí ao léu sem ter nenhuma recompensa. A Bíblia diz que será estabelecido o tribunal de Cristo para ser julgado tanto as coisas boas como as más. Para os cristãos, tanto as coisas boas como as más vai ser julgado. Alguém diz que o tribunal de Cristo vai ser só para receber galardão. Tudo bem, mas vai ser julgado coisas más também. Porque tem pessoas crentes que praticam coisas boas, mas não vigiam e praticam várias coisas más também.
não ser salva por causa disso. Pode perder a salvação. Por exemplo, Colossenses 3,5, o que está escrito lá? Que a vil concupiscência e a avareza é o que é? Idolatria. Idólatra tem parte no reino de Deus? Não tem. A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É uma idolatria. E também Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus das igrejas. Quer dizer, se alguém está hoje na frente de um trabalho, como nós vemos que hoje a coisa está difícil. Hoje, achar homens fiéis que trabalham na obra de Deus, que muitas das vezes eles se doam para a obra de Deus, está muito difícil. Se vocês têm um pastor Elias que é homem fiel a Deus, preze por ele, ajude ele, ore por ele, porque está difícil encontrar uma pessoa fiel para estar na frente do trabalho sem querer se aproveitar do trabalho. Não estou falando das coisas dignas, porque o que é digno é do homem. Estou falando daquilo que a pessoa faz para poder obter vantagens. Porque Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário. Mas hoje já tem alguém aí que está ganhando, está recebendo em igrejas por aí mais de 120 mil reais. Se eu falar isso, alguém vai falar, nossa, não, mas nem a presidente Dilma, o salário dela é 30 mil reais e a pessoa está com 120. Tem. E eu fico admirado, porque na verdade o verdadeiro homem de Deus, ele se doa. Ele se doa. Todo homem, toda mulher de Deus, ele é um servo, ele se doa. Cornélio, do qual nós estamos falando, era um homem dessa natureza. Era um homem bom, um homem cheio de amor, um homem cheio de bondade, de piedade, um homem que ajudava o seu próximo, tinha todas as características. E isso moveu a mão de Deus. Não é de graça você dar. Jesus disse que quem der um copo de água fria para um discípulo, de forma nenhuma perderá o seu galardão, não é isso? Eu pergunto, que preço tem um copo de água fria? É coisa significante, mas para Deus não. Para Deus é valioso. Para quem está com sede, um copo de água fria, você não sabe o valor que tem. Se você já passou sede, você sabe o valor que tem um copo de água fria. É igual o pão de cada dia na nossa mesa. Tem muita gente que senta numa mesa farta e fica reclamando. Fica reclamando porque falta um churrasco no domingo, mas tem lá uma outra coisa gostosa. Não, mas eu não pude comer um churrasco nesse domingo. Para mim não tem nada bom aqui. E se esquece que tem gente que não tem nem um pouco de feijão e arroz para colocar na sua mesa. E são milhões de pessoas. Porque nunca passou fome. No dia que ele passar fome, ele vai saber o valor que tem o feijão e arroz na sua mesa. Porque eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos, de 15 para 16 anos, nossa família passou uma dificuldade muito grande e nós tivemos necessidade do feijão com arroz na nossa mesa. E a minha mãe, que era uma mulher batalhadora, quando ela ia na vizinha e ela pegava lá um pouquinho de feijão e arroz e fazia para nós aquilo, era a maior alegria que nós tínhamos quando tinha o feijãozinho e o arroz para comer na mesa. Só sabe dar valor quando as pessoas não têm. Quando não tem, sabe dar valor. Aí sabe o valor que tem aquilo que ele tem na sua vida. Tem muita gente que não dá graças a Deus por nada, porque ainda não experimentou uma necessidade. No dia que experimentar, vai saber o valor que tem e dar graças a Deus. Nós vemos que Cornélio moveu
nós devemos se preocupar em fazer com que os céus se movam com as nossas obras. Não é palavras. Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não estou falando de palavras. Pedro disse: se alguém tiver alguma necessidade e vocês disserem, Deus te abençoe, Deus vai te dar isso daí, e não abrir a mão, que adiantou? Que adianta você estar com o irmão necessitado e ele vem até você? Não, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a vitória. Se você não pegar, não colocar na tua mão e não servir o irmão que está necessitado, que adiantou? No dia que você comparecer diante de Deus, você vai ter a mesma resposta, porque Jesus disse: assim como quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Quem quer alcançar misericórdia tem que exercitar a misericórdia. Se você não tem misericórdia, você vai chegar diante de Deus pedindo misericórdia, não vai alcançar misericórdia, porque Jesus disse que as misericórdias são para aqueles que exercitam ela. Não adianta. Cornélio moveu os céus, e sendo um homem não salvo, teve a visita de um anjo. Olha que coisa linda. Eu pergunto: se nós somos salvos, a Bíblia diz que os anjos são espíritos, está lá no capítulo 2 de Hebreus, 1 é 2 de Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são isso, espíritos ministradores. O que é isso? Jesus disse que eles são nossos conservos. Eles estão para servir. E lembra quando Pedro estava na prisão? Quando Herodes mandou prender Pedro, querendo agradar os judeus, quem foi lá na prisão tirar Pedro lá no meio de 2 soldados? Porque foi colocado 4 soldados para guardar Pedro na prisão. Quem foi tirar? À noite, quando Pedro estava dormindo, diz que resplandeceu o anjo de Deus lá na prisão e caíram nas amarras, e o anjo tocou em Pedro e disse: levanta, porque o Senhor te resgata dessa situação. E eles foram indo, as portas da prisão, e os guardas estão dormindo, porque quando Deus opera não adianta, o homem não tem poder nenhum. E foi levando Pedro, Pedro achava que estava vendo uma visão, e passa a primeira guarda e os guardas estão lá, e não vê, passa a segunda guarda, de repente lá na rua, Pedro falou: não é visão não, eu já não é som. E agora eu sei, agora eu estou crendo que o Senhor enviou seu anjo e me tirou da prisão. Quem serve a Deus tem o privilégio de ter visita de anjos. Tem o privilégio. Por isso que você pode dormir e descansar em paz, porque se você colocar a tua causa nas mãos do Senhor, ninguém pode tocar em você se não for por permissão divina. Ninguém, nem homem e nem Satanás. Ninguém. E tem mais uma coisa: nem pessoa alguma da terra pode te amaldiçoar, porque aqueles a quem Deus abençoa, ninguém pode reverter esse quadro. Se você é abençoado de Deus, você é realmente abençoado. Ninguém pode te amaldiçoar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando Balaque convidou Balaão para amaldiçoar a nação israelita. Deus disse: não, Balaão, ninguém amaldiçoa aqueles que o abençoam. Ninguém. Que privilégio. Mas nós vemos que o homem Cornélio tinha um privilégio muito grande. Ele moveu os céus. O anjo apareceu para ele e disse para ele: olha, Cornélio, olha a revelação de quando a pessoa faz coisas boas. Quando o homem é do bem, é homem de bem, as tuas orações e as tuas esmolas foram recebidas lá em cima do céu. E eu vim
guardadas lá. E é todos, porque abrirá o livro das obras lá no juízo final. Abrirá o livro das obras. Embora que no livro das obras ninguém vai se salvar, porque diz lá, os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, lá em Apocalipse capítulo 20, uma coisa assim. Então, vai ser aberto o livro das obras. Todas as obras que nós fazemos, tanto boas como más, estão naquele livro. E o que o anjo veio fazer aqui? Ele veio trazer uma palavra de orientação para o nosso irmão Cornélio. Nós vemos que ele disse: manda chamar Simão, manda chamar Pedro, que ele virá e te dirá o que deve fazer. Então, a pessoa que tem uma vida dessa forma e é um religioso, ele precisa de mais alguma coisa. Ainda não está completa a vida dessa pessoa. Não está completa. Por que o anjo então veio falar com Cornélio? Porque ainda faltava alguma coisa. Lembra do jovem rico, guardador de mandamento? Lembra daquele jovem que chegou para Jesus e disse: o que é preciso? Bom mestre, o que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? Jesus estava na época da lei. Jesus guardou toda a lei. Então Jesus recomendou que ele fizesse o mesmo. Guarda os mandamentos. E ele perguntou quais são. Jesus deu lá os mandamentos, né? Ali, uma meia dúzia ali, são 10 mandamentos. Jesus deu lá alguns mandamentos. E ele disse assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Desde quando eu era pequeno, eu tenho observado. Jesus olhou para ele e falou: falta alguma coisa. Na lei você ainda não está completo, porque o seu coração ainda está preso em alguma coisa. E Jesus, como conhece os pensamentos das pessoas, então disse para ele: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e vem e me segue. Porque o coração daquele homem estava dividido entre Deus e as riquezas. Ele adorava a Deus e adorava o Deus Mamon. E ele então, o que fez? A Bíblia diz que ele saiu triste e foi embora. E Jesus disse: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Os apóstolos olharam assim e falaram: mas Senhor, então quem pode salvar-se? Jesus falou: ninguém pode produzir nada para salvação. Então quem pode se salvar? Quem pode fazer alguma coisa para ser salvo? Se é assim, aí Jesus falou: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquilo que o homem não consegue é se salvar a si próprio, mas Deus providenciou a salvação para aqueles a quem Ele vê um coração receptivo, aberto e que deseja, porque a salvação não é para aqueles que querem a salvação. Mas certa vez eu falei para um rapaz, falei: meu amigo, por que você não começa uma campanha de oração e leitura da Bíblia? Porque se você fizer isso, eu vou te dar 30 dias para você estar junto comigo na igreja, servindo a Deus. Eu falei: meu irmão, não vou fazer isso não. Porque se eu fizer isso, eu sei que eu vou se tornar crente. E aí, eu vou ter que abandonar tudo. Porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então eu vou ter que deixar minha cerveja. Eu gosto de sair aí com as mulheradas. E eu vou ter que abandonar tudo. Eu não consigo. Eu falei: então você prefere continuar na tua vida pecaminosa do que vir para a luz, para o Evangelho? Para mim, não, mais para frente, quem sabe. Então a salvação é para quem quer. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê aqui ninguém melhor do que o outro para a salvação. Ninguém. Nem a mim e nem a ninguém aqui nessa matéria. Mas Deus olha para o coração da pessoa e vê quem deseja. O que aconteceu com Cornélio? Cornélio poderia ter falado assim: não, anjo, eu tenho característica de religioso. O que
fazer um Cornélio, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, então ele não temia ídolo, ele não tinha ídolo, ele lançou essa religiosidade para fora da sua vida. Ele era um tipo de um judeu, porque ele era temente a Deus, e quem teme a Deus não teme ídolo, porque quem teme a Deus reconhece que ele é Criador e o Senhor de todos. Agora quem não teme, aí se prostra em estátua, em imagem, em figuras, em tudo quanto é tipo de coisas feitas pelas mãos dos homens. Mas quem teme a Deus sabe que Deus é Criador, Ele não é criatura, e todos nós aqui somos criaturas, mas Ele é Senhor e o Criador de todos nós, então Ele não pode ser igual à criatura. Aí alguém fala assim, mas e Jesus? Jesus desceu da onde? Ele nasceu, se fez homem em Maria, mas ele veio de onde? Jesus disse, eu vim do Pai e volto para o Pai. Então Jesus não nasceu de Maria, ele se fez homem, é o Deus encarnado, não é reencarnado como diz o Espiritismo, é encarnado, é se fazer homem. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus não era aqui da terra, ele falou assim, eu não sou, no capítulo 17 de São João, diz, eu não sou do mundo como esses aqui não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Assim como eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Na verdade, Deus veio tomar o povo para si, veio chamar o povo para si, e Ele resgatou o povo para si, vai tirar dessa terra, que será o arrebatamento da igreja, e até entre os mortos, estarão dois numa cova, um será levado e outro será deixado, estarão duas morrendo no moinho, levando lá para os tempos de Israel, uma será levada, outra será deixada, estarão dois no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado, haverá um juízo no arrebatamento da igreja, até entre os mortos. E como Jesus deu o prato na cruz? A Bíblia diz que corpos de santos foram vistos em Jerusalém. Corpos de santos que eu estou falando aqui não é São João, São Pedro, São Luís, não. Foi pessoas que morreram fiel a Deus, saíram da sepultura na ressurreição de Jesus. Quando ali Jesus deu o prato, a terra tremeu e os sepulcros se abriram e pessoas saíram da terra para mostrar que a ressurreição é real. A ressurreição não é invenção, ela não é invenção minha e nem dos obreiros, ela é bíblica. Aí depois os irmãos quiserem saber
Quando o anjo traz essa mensagem para Cornélio, Cornélio pega ali, homens fiéis, veja a influência do crente. Eu já estou chamando Cornélio de crente antes de aceitar Jesus, porque ele é um homem abençoado. A Bíblia fala que esses soldados, a vida de Cornélio influenciou os seus soldados. Olha que coisa linda! Influenciou o crente, aonde ele está na empresa, na escola, onde ele está no seu trabalho, andando pela rua, ele influencia as outras pessoas pelo porte que ele tem em Cristo Jesus. Pelo porte. É pessoa sensata, pessoa honesta, pessoa que não anda enganando os outros, quando faz compromisso, cumpre. Pessoas que não sabem fazer mal para ninguém, mas sim faz bem para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que têm palavras amáveis e não amargas, porque tem crente amargo que dá desgosto em falar com ele. Parece que você está comendo lalosa. E aí é complicado. Tem pessoas arrogantes que, quando olha, principalmente o crente de determinadas igrejas, que se acha tão santarrão, que ele olha para o pecador assim como publicano e pecador. Eu não sou como esse miserável pecador. Eu pergunto, o que nos faz diferente o crente do descrente? Aonde está a diferença? É a presença de Deus na vida do crente, só isso. Porque se sair a presença de Deus na vida do cristão, ele é como qualquer um, sem diferenciar. É a presença de Deus que está no meio desse rebanho que faz esse rebanho diferente. É a presença de Deus, não é a presença do pastor Elias, nem a minha presença aqui. É a presença de Deus no meio da igreja que faz a igreja diferente. Nós vemos que, de repente, aqueles homens chegam lá e, primeiro, nós vemos o anjo trabalhando. Veja a operação para a salvação de uma pessoa. Primeiro, o anjo. Segundo, o homem e o Espírito Santo. É coisa fácil salvar uma pessoa? Será que é simples a salvação de uma pessoa? Veja que a batalha aqui é grande. Primeiro, o anjo. Depois, Pedro. Os judeus não se ajuntam com os gentios, e Deus teve que fazer uma obra no coração do Pedrão. Porque senão o Pedrão não ia fazer a obra. Embora que ele já tinha tido uma experiência, porque o apóstolo São Pedro tinha ido lá em Samaria, onde ele tinha ali estendido as mãos, e alguém tinha sido batizado com o Espírito Santo, não foi isso? Quando Pedro estendeu as mãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aquele pessoal ali de Samaria que tinha aceitado Jesus como Salvador. Ele já tinha uma experiência. Mas, lá em Cornélio, lá em Cesareia, o Espírito Santo então falou: vou ter que trabalhar no coração desse meu servo, porque ele está problemático. Ele está fazendo uma seleção de pessoas, e eu não quero isso, e nem tem isso para a minha obra. E nós vemos que o que aconteceu? Ele viu aquele lençol vindo do céu, de repente teve aquele arrebatamento de sentido, né? Quer dizer, fugiu o seu sentido, e de repente ele começa a ter visão, e uma voz diz para ele: olha, Pedro, está vendo aí, tem animais de toda espécie, mata e come, como era um judeu, né, ortodoxo. Ele disse: não, de maneira nenhuma, eu nunca comi essas coisas comuns e imundas. Deus disse para ele: não chame comum e imunda aquilo que eu purifiquei, que eu santifiquei. E essa visão foi por 3 vezes. Ele falou: Deus está querendo falar alguma coisa comigo. De repente, os homens mandados por Cornélio batem na porta. Então, o Espírito disse para ele: olha, o anjo, o homem e o Espírito Santo trabalhando. Viu? Que coisa linda! O anjo, o homem e o Espírito Santo. Disse o Espírito para ele: vai sem duvidar, porque é eu que estou mandando. Para isso nós temos que ter contato com o Espírito Santo.
Só existe uma forma de ter contato com o Espírito de Deus: aceitando Jesus, se submetendo inteiramente à palavra de Deus e tendo uma vida de vigilância e de oração. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar, mas nós devemos resistir a ele. E se não tomarmos cuidado, ele nos desvia do reto caminho do Senhor, para a direita ou para a esquerda. Tem que ter muito cuidado, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que é por muitas aflições que nós entramos no reino do céu. Não é de qualquer forma. E a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós abrimos uma guerra contra o inferno. Aí que a coisa vai ficar feia. Porque nós somos agora adversários. Somos adversários. Agora nós temos oposição no mundo espiritual. Antes não. Por quê? Em uma batalha só há campo de batalha e só há um pelotão ali para combate quando o inimigo está em posição de guerra. Se não há inimigo, para que colocar? Mas no momento em que nós aceitamos Jesus, então nós abrimos uma batalha, uma guerra contra o inferno. E a partir de então pode esperar, porque vai vir chumbo grosso. Não é coisa fácil, não. A primeira coisa que o diabo coloca na mente é que você não é preciso, não. Esse negócio de aceitar Jesus, de crente, esse negócio de igreja evangélica, você não precisa, não. Isso aí é da cabeça desses homens aí. Eles ficam aí pregando essas coisas, mas isso não tem nenhuma. Isso aí é coisa de homem. Você tem que ter a sua religião. Agora de Jesus não precisa, não. E aí começa aquela guerra dentro de nós. Será que é certo? Será que não é certo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? E fica aquela batalha. E aquela batalha não termina somente no primeiro ataque. Ela continua. E conforme nós vamos resistindo, até que o diabo, então ele fala que não precisa mais. Ele só para quando ele vê que não tem mais jeito. Aí ele parte para outro ataque. Aí já vem com coisas piores. Porque ele descobre aonde você tem um ponto sensível. Ele começa a olhar onde estão as brechas. O diabo não é bobo, ele não racha a lenha batendo no nó da madeira. Ele pega a brecha, porque ele sabe que ali a cunha entra de acordo. E aqui todos nós temos uma brechinha em nossas vidas. Todos nós temos. Nós só não teríamos se nós fôssemos como Jesus, fôssemos gerados lá de cima e descesse para a terra. Porque Jesus não foi gerado através de uma relação de um homem com uma mulher. Ele foi gerado de Deus na mulher. Mas o homem que sai do homem da mulher tem uma brechinha chamada pecado. E o diabo pega nessa brecha e coloca a cunha. E ele fica observando todo mundo. Porque ninguém aqui é igual ao outro. Tem uns que tem a brecha em tal determinada área da sua vida. Outro em outra área da sua vida. O diabo fica observando. Ele não dorme. O diabo não dorme. Assim como também Deus não dorme. Então nós vemos aqui, na palavra que nós estamos falando, que o apóstolo São Pedro, ele lutou com Deus, e Deus convenceu ele, e ele então foi. E quando ele chega lá, Cornélio era um homem que tinha um coração maleável. Tem pessoas que têm, como disse o Estevão, tem a dura serviço, pescoço endurecido. Cornélio era um homem que tinha a coluna mole. Deus fazia com ele para onde ele queria, levava para onde ele queria. E nós vemos que quando Pedro foi convencido pelo Espírito Santo, ele chegando ali na casa de Cornélio, Cornélio já tinha o quê? Já estava como missionário. Que coisa linda, irmão, nós estamos no ponto missionário. Cornélio tinha convidado ele, os seus parentes e seus amigos. Olha que homem abençoado. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele conheceu a voz de Deus. E ele convidou os seus amigos e os seus parentes. E quando Pedro chegou, ele só errou numa coisa. Quando Pedro chegou, ele não entendia que homem
pela própria Igreja Católica, e o bispo, né, o presidente do concílio, tinha um anel azul, e todos os outros que eram subornados a ele tinham que vir dar um beijo no anel azul dele. Eu fiquei olhando assim, falei, Senhor Jesus, se eles conhecessem a tua palavra, bem que John Hus queria apresentar todas as teses que ele viu na Bíblia Sagrada que reprovava o concílio que estava julgando ele, mas o filme mostra que ele, quando falava, o clero dizia, cala-te, porque ele estava com o ouvido para não ouvir a verdade. Essas pessoas que estavam com o ouvido para não ouvir a verdade, não tem jeito. E ele foi executado, queimado vivo. John Hus foi um padre católico que foi queimado vivo pelo próprio concílio católico, porque ele pregava a verdade. O próprio imperador disse, esse homem é um homem de Deus. O próprio, sendo que os seus irmãos, as autoridades do credo, condenaram ele à morte como herege. É difícil, meu irmão. Tem umas coisas que não dá nem para gente comentar. É complicado. Então, voltando aqui, nós já estamos no nosso horário. Meu Deus do céu. Cornélio, então, quando Pedro chega aqui e faz aquela. Pedro, então, viu, falou: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro ouviu a explicação de Cornélio por que estava ali. Pedro entendeu que Jesus quer salvar essa família, quer salvar todas essas pessoas. E Pedro então abre a sua boca, entra a participação do homem de novo e anunciou Jesus Cristo. E até vamos ver, né? No final aqui, quando Pedro abriu a sua boca, versículo 42 do capítulo 10, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e a este dão testemunho de todos os profetas, que todos os que nele crêem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha a confirmação de Deus nessa causa. Dizendo Pedro ainda essas palavras, dizendo que Jesus mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos, e a esse dão testemunho todos os profetas e todos que nele creem, que receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Nome de quem? Jesus. Então nós não precisamos ter outro nome aqui. É só Jesus. Jesus é suficiente para salvar. Então nós não precisamos de mais ninguém aqui. Por isso que essa igreja, eu estou vendo aqui, estou vendo o nome do pastor Elias, da pastora Rose, eu não estou vendo aqui nenhum santo na parede, ninguém, só aquele desenho aí, mas é do banheiro, que pensa. Porque nós não precisamos de mais nada. O apóstolo São Pedro abriu a boca e disse que no nome de Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Encerra-se a causa da salvação da vida de uma pessoa. Para confirmar que aquela palavra estava vindo de Deus para Cornélio e todos os seus, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra e eles falavam em línguas. Falavam na língua dos anjos, na língua dos homens, falavam, porque há muitos tipos de língua que nós falamos na igreja. Na língua de Deus, que só Deus entende, na língua que os anjos entendem, falando na língua das pessoas. E Deus me deu o privilégio de falar em variedade de línguas, que é coisa, às vezes, quando eu estou orando, eu fico escutando a mim mesmo. Aí de repente o Senhor está dizendo: não, você está escutando muita coisa, agora eu vou falar com você. Aí Deus, a minha própria voz fala comigo. Inclusive, ele falou que a minha vida aqui hoje tem uma tribulaçãozinha. Mas
Ficou quietinho e falando em variedade de língua, eu falei, Jesus, esse irmão já era batizado. Ele, quando terminou a festa, foi difícil terminar a festa do Espírito. Aí eu falei assim, você já era batizado do Espírito Santo?